Fala pessoal, que bom ter vocês aqui de novo assistindo esse nosso maincast. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou conversar com um casal aqui de Joinville. Fernandão, obrigado por ter sentado aqui para a gente bater esse papo. Fernando Soetti, assessor de investimentos, líder regional aqui da Manchester, quase fundou a Manchester junto aqui com o Rossi. Obrigado por estar aqui. E, bom, eu pergunto aqui em Joinville se conhece a Paty Suete? Não teve uma pessoa até agora que falou não conheço. É famosa. Paty Suete, influenciadora digital, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Obrigada eu pelo convite. Esse episódio é um episódio que a gente pensou assim, o que a gente vai fazer no Dia das Mães? Vamos fazer um podcast com a Paty? Aí foi unanimidade, cara. Então é um podcast dedicado a todas as mamães pelo Dia das Mães de 2025. Vamos começar nosso papo aqui? Bora. Boa! Ô, Paty, como que surgiu a ideia de usar o Instagram não só para postar foto, como qualquer pessoa, né? Em que momento você achou que aquilo, o simples do dia a dia, poderia gerar um bom conteúdo? Eu trabalhava já com o Instagram quando eu vendia doces, né? Eu tinha uma confeitaria, então ali era uma porta para fazer o meu negócio girar, assim, né? A partir de ter clientes, de ficar ali sempre mostrando o que que a nossa loja fazia. E aí eu acabei me desvinculando dessa empresa e fechei a conta, né? E ficamos quietinhos, assim. Aí passou um tempo, uns meses, e a gente teve uma viagem para comemorar nosso aniversário de casamento. Nós fomos para Gramado e, numa bobeira, assim, eu comecei a mostrar como que estava legal e algumas dicas lá de Gramado, né? A gente está até Você falando de está falando agora há Gramado. pouco disso. E então eu comecei a mostrar e aí deu um monte de mensagens, assim, muito carinhosas, muito respeitosas. "Ai, que saudade de você na internet", porque eu aparecia antes vendendo os doces, né. "Que saudade de você na internet, volta e grava o que tu quiser falar aí pra gente, pra, né, a gente ficar com essa amizade que a gente já tinha construído através do negócio que eu tinha". E aí eu falei com o Fernando já pensando assim: "Ah, ele não vai apoiar, né, não vai gostar que eu esteja online mostrando a nossa casa, a nossa intimidade, que era uma coisa que a gente não mostrava, né". E aí ele: "Não, vai lá, pode ter muitas oportunidades", me deu todo o apoio. E depois dessa viagem de Gramado, a gente começou a gravar aí todos os dias, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. Desde o início, o que eu achei legal, assim, que eu incentivei, ela nunca criou um conteúdo para postar. Ela sempre postou o que ela estava fazendo no dia a dia. Dia a dia mesmo. Dia a dia. Então, às vezes as pessoas vê alguma receita que ela posta, ou o dia que ela tira para limpar a casa, que ela bota a casa no chão e arruma tudo de novo. E as pessoas comentam comigo assim: "Meu, ela fez aquilo só para gerar o conteúdo?" Ela falou: "Não, isso é a Patrícia, isso é o que ela faz no dia a dia". Então isso começou a gerar muita verdade, porque o que eu via no Instagram de influencers que eu não me identificava muito, é que eu sempre achei um conteúdo muito fake, o que eu acessava. Sim. E quando eu vi que ela estava postando exatamente o que ela sempre teve uma personalidade muito forte, e postando o que ela era e aquilo dando resultado, eu falei: "Poxa, é por isso que as pessoas estão se identificando contigo, porque não é um negócio construído, tu está simplesmente mostrando o que tu já faz". E para mim esse é o segredo do sucesso dela. Que legal. E qual foi o primeiro conteúdo que, vamos falar no pós-confeitaria, né? Pós-viagem de Gramado. Qual foi o primeiro conteúdo que você falou assim, caramba, isso aqui gerou um engajamento muito fora da curva, Deve né? ter sido uma foto que ela postou de mim. Ah, deve ter sido. Capaz. Tu sabe que eu levei muito tempo pra conseguir aparecer no Instagram dela, É, porque eu nunca gostei de aparecer, eu sempre fui: "Não, não, posta as suas coisas ali". Ultimamente que eu tô um pouco mais saidinho, assim, eu mas tenho visto você lá no Instagram. mas é coisa recente, assim. Aham. No começo era só ela e eu falava: "Pelo amor de Deus, não me filma, não quero aparecer", eu era muito bicho do mato. Que legal. É que Mas qual que o foi o Fer, ele conteúdo? fica muito vendo defeito nele mesmo, assim, sabe. Então: "Ai, tira uma foto", não, mas não é o ângulo, não é não sei o quê, tem que estar tudo perfeito aos olhos dele. E eu não vejo isso, sabe. Eu vejo que, como se alguém querido nosso estivesse junto com a gente, sabe. Então não precisa arrumar um cenário, se arrumar toda, né. Então vai ter dias que eu vou estar arrumada, bem belíssima, com os meus cachos, como eu estou hoje, mas vai ter dias que eu vou estar de coque e camisa de vereadora, assim, sabe. E é Sim. normal, entendeu. Já ele precisa de uma preparatória. Mas voltando à tua pergunta, eu acho que
a primeira vez, assim, que a gente viu, assim, que: "Ah, isso talvez isso aqui vai dar certo", foi bem pós-viagem já ali que eu falei, né, comuniquei que eu iria abrir então, e ia tentar esse mundo da internet aí. E eu recebi alguns presentes, e e aí eu comecei a receber presentes, assim, as pessoas descobriam onde a gente morava e começavam a mandar presentes recebidos, presentes, de empresas e presentes de uma senhora que faz um artesanato, sabe, assim, um carinho de pessoas reais, assim, Aham. e também essa parceria, esse carinho de empresas. Pode falar nome de empresa? Claro, por favor. Tem uma que está comigo até hoje, que foi a primeira que mandou, né, que foi a Quimi-Shop, uma indústria bem muito grande e respeitada aqui da nossa região, que é a Quimidrol, né, que faz, químicos para linha de limpeza de casa, como para indústria de, dentista, enfim, eles têm vários um ramo bem grande, assim, que eles atuam. E eles mandaram um kit, assim, bem caprichado, né, porque eu mostrava limpando a casa, arrumando Aham. as coisas, né, uma rotina de dona de casa. E eles montaram um kit, mandaram e eles estão comigo até hoje. Pô, que legal. E vocês estavam falando ali que o Fernando, eu acho que o Fernando é aquele cara, então, que você tira uma foto dele, ele fala, deixa eu ver como que ficou antes de postar. Você é esse Com cara, certeza. Nem né? posto, nem Eu sou posto. aquele cara que antes de postar alguma coisa, eu penso: "Meu Deus, o que que as pessoas vão", sabe, e ela não, ela posta e se as pessoas gostaram ou não, beleza, essa é a minha verdade, eu aprendi Aham. muito com ela aí. E você acha que esse é o segredo de gerar conteúdo do dia a dia? Porque você imagina, se começa o teu dia, você vai lá no salão, né? Se arruma toda, aí vai lá e faz toda a maquiagem, não sei o quê, e aí começa a postar. Aí ficaria aquela turma que você vê que não é natural. Você acha que o sucesso da tua conta é porque você tá nem aí? Liga a câmera, vamos fazer. Esse é o sucesso? Ah, eu acho que isso aproxima as pessoas, sabe. Eu me identifico com pessoas assim, então é assim que eu também gosto de apresentar, sabe. Que legal, pô, que bom, muito, muito legal. Ô Fernando, Hum. e como foi levar o trabalho do assessor de investimentos para dentro de casa, para a página da Paty? Quando o conteúdo tem uma pegada de finança, você auxilia na criação? Como que funciona isso? Isso é Esse é um movimento recente pra gente, que como eu te falei, eu sempre fui meio bicho do mato, assim, e eu nunca gostei muito de aparecer. Então a gente, muito recentemente, está começando a descobrir como usar o meu universo, que gera muito interesse, dentro do Instagram dela. Eu lembro de uma vez que ela fez Um quadro de um perguntas. quadro de perguntas e respostas. Quando eu olho aquele quadro hoje, eu estava tomando chimarrão, assim, olhando para fora, eu nem olhava para a câmera sabe, não é uma coisa que eu pensava para fazer. Aham. Então foi muito recente que a gente começou a experimentar algumas coisas, agora que a gente está desenvolvendo algumas ideias para tentar juntar os 2 mundos, porque eu sei que tem muito interesse, as seguidoras dela têm muito interesse, mas ainda é um caminho inexplorado para a gente ainda está dando os primeiros passos nesse sentido. Legal. Ah, Criação de conteúdo, tu me perguntou, né, se eu auxilio ela. Cara, a Paty tem uma criatividade, assim, impressionante. Do nada surge coisas no Instagram dela que eu olho e quando, "Meu, isso aqui ficou muito legal", porque ela tá o tempo inteiro pensando em como levar as coisas do dia a dia de uma forma leve, de uma forma diferente, de uma forma verdadeira. Então a parte de criação é 100% mérito dela. Assim, às vezes eu dou alguns pitacos, mas é mérito dela. mas quando entra na parte de finanças ali, você tem uma atuação, até mesmo para tirar as dúvidas, aí você tem então atuação um pouco mais de perto. É, aí eu tiro as dúvidas dela e ela responde para as seguidoras, sem eu aparecer ainda. Ela transforma isso de forma comercial Exatamente, ali, ela né? dá o jeitinho de fazer o storytelling que faça sentido dentro Que do negócio dela. legal. Mas a série que tu fez dos filhos ali, a gente deu uma conversada, assim, né, o que que Com seria certeza, é, legal. a série dos filhos que tem no nosso YouTube da Sim. Manchester, a linha que a gente desenvolveu, eu mostrei para ela antes, a gente troca muita ideia sobre principalmente, assim, era a minha primeira vez, a primeira Aham. vez que eu ia me aventurar, em algo nesse sentido, então ela era minha coach de: "Fala desse jeito, pô, isso aqui não ficou tão legal", as sugestões que eu trazia para ti era tudo dela. Agora, essa pergunta estava aqui para te fazer, então já vou antecipar. Nessa série lá no YouTube, ela chama Investindo no Futuro dos Seus Filhos, que está lá no YouTube da Manchester, @Manchester Investimentos. É, conta um pouco como que foi a criação desses Ó, episódios. Se eu não me engano, são 5 episódios que tem 6 lá. episódios. 6 episódios. São 6 episódios que, cara, você fala ali desde que a criança nasceu, como que vai ser ali um planejamento para o futuro desse filho. Como que foi criar esses conteúdos? Foi natural a partir do momento em que eu me tornei pai.
porque quando a gente se torna pai, vem uma série de medos e emoções e alegrias e angústias que tu já espera que vão vir, mas vem também algumas reflexões que só tendo o filho para tu ter empatia suficiente para pensar. E enquanto era eu e ela, é muito mais fácil tu tomar as decisões em relação ao futuro da tua vida, seja ela financeira, é só nós dois. Os dois autônomos, então, assim, a gente não tem medo de botar a cara no mundo. Mas quando vieram os filhos, e eu comecei a pensar 5, 10, 20 anos para frente, é uma responsabilidade muito maior. E aí me veio a preocupação de, poxa, como é que eu vou ensinar os meus filhos a ter mais ferramentas, a ter mais conhecimento, a pensar melhor, a ter uma relação emocional mais positiva com o dinheiro, até da relação que eu tive da minha criação. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a ver livro, a ler livros, comecei a ver palestras, e aí foi natural a pensar, poxa, é um assunto que tem muito gap ainda, que tem pouco, assim, tem pouco livro, tem pouca palestra de como conduzir o teu filho nos primeiros, sei lá, 18 anos de vida. Então a ideia surgiu daí, de eu pesquisar para o meu interesse e falar, poxa, eu acho que eu tenho algo a contribuir nesse assunto. E aí, de novo, conversando muito com a Paty, de, poxa, o que que faz sentido? O que que falta? E aí a gente criou aquele conteúdo que dá para desenvolver ele ainda Pois é. muita coisa. Ela até perguntou, antes da gente começar a gravar aqui, pô, vai fazer mais episódios e tal. Temos que fazer mais episódios, porque ali foi um início, né? Ali tem, Ali tem tá coisa tudo muito bastante para fazer. tá tudo muito conceitual, a gente é tudo muito básico, é mais para nivelar a conversa. A partir dali tem muita coisa que dá para fazer, Consegue nichar muito mais, muito né? mais. Paty, a gente vê ali os seus conteúdos, é coisa muito frenética, né? Tem muita coisa, né, Paty? Como que você equilibra essas versões? Mãe, esposa, mulher, criadora de conteúdo? Vê se o Fernando gostou da foto? Como que funciona isso? É frenético, como tu falou. Eh, eu sou muito espontânea, assim, né, então é muito o que está acontecendo no momento, mas eu também preciso me programar, porque eu tenho datas para entregar algumas coisas, algumas coisas são combinadas por horários, por dias e horários, então na minha, né, na minha cabeça, assim, eu me organizo de uma forma que vai fazer sentido, eu não vou agora do nada falar isso aqui, entendeu. Não, eu vou contextualizar, vai acontecer tal coisa, então eu sempre estou preparando o terreno e faz alguma coisa assim, né. Aí tem os memes, assim, bem que são bem aleatórios, que aquilo lá vem do nada, aí sempre tem alguém comenta: "Meu, do nada isso", e acaba virando uma piada, assim, essa aleatoriedade, né. Mas tem coisas que eu preciso me programar realmente, assim, tem coisas que já estão gravadas, por exemplo, editadas, tudo certo, para postar no final do mês, entendeu. E hoje nós estamos na primeira semana de maio, né. Então existe todo um cronograma que eu tenho que entregar, mas tem muita coisa que é espontânea também, que é o que ali que está acontecendo no dia, da família, da casa, das E crianças. aqui eu estou representando as suas seguidoras, os seus seguidores, tá? Então eu vou fazer pergunta aqui que muito provavelmente eles fariam também. Como que funciona? O que que você decide colocar em stories? O que é que você decide colocar em reels? Como que você separa isso ali? Ah, isso aqui é um conteúdo para stories, pô, fica 24 horas ali, deu. E o que que vai para o reels? Como que você divide isso? No stories é geralmente o que eu tô feia, tô brincando. Não. Que aí o pessoal esquece daqui 24 horas. Não, tem dia que ela posta assim, que parece que ela botou a cabeça nas cobertas, balançou e o cabelo tá assim, e ela posta, eu falo: "Patrícia do céu", e é isso aí, é isso que gera Não, mas assim, Engajamento, identificação. né? mas no stories é uma coisa assim, mais uma coisa rápida, assim, mais dinâmica, sabe? Que eu sei que depois de amanhã, se você quiser me perguntar aquilo ali, tá fresco na tua cabeça, mas tu não precisa disso daqui a um mês, digamos. É um cupom de desconto, é uma coisa assim que é dali naquele momento, daquela semana. E aí no feed, né, no Reels, é algo que vai ser útil para a semana que vem, para outra, então é importante deixar aquela informação por ali. Então, vou fazer uma festinha das minhas crianças, uma dica de fornecedor, alguma coisa assim, que às vezes eles deixam um cupom de desconto, por exemplo, semestral, algo assim, sabe. Então eu vou lembrar: "Ah, a filha da Paty fez aniversário e tinha", vou encontrar essa informação lá no perfil dela. Então quando é algo de parceria, assim, eu deixo
mais ali para que todo mundo consiga encontrar informação, ou quando é uma receita, alguma coisa assim que acho que vai ficar legal também, que as pessoas consigam ter tempo para parar, anotar ou salvar o conteúdo para que ajude elas, né. Eu já ouvi de amigos meus falando assim que quando a esposa fala que vai comprar alguma coisa, sem brincadeira, tá? Ela fala assim: deixa eu ver o que que a Paty falou. E olha lá na tua conta. Então, olha como que você de fato influencia na vida das pessoas, né? Ô, Paty, assim, Um ponto, Marcos, que eu acho também é diferencial dela, a Paty não divulga nenhum produto que ela não use. legal. Então não existe assim, ó, eu tenho uma empresa de copo. Ah, Paty, divulga meu copo. Eu vou usar esse copo na minha casa? Esse copo vai servir minha família? Se sim, tem uma chance. Se não, não importa quanto que a empresa está pagando. Então ela realmente só divulga aquilo que ela usa. E isso gera, eu acho que a fidelidade das seguidoras dela, porque ela testa, ela é exigente, pô, super inteligente, e aí acaba virando um filtro de qualidade. E outro ponto E é eu brigo também. Só te cortando, bastante. assim, ó, por exemplo, alguma seguidora reclamou do atendimento em tal lugar, e reclamou pra mim. Eu vou no lugar e eu falo: Não dá, né, porque eu coloquei a minha cara a tapa, eu disse que isso aqui é legal, que é importante, que é interessante, e aí você descredibilizando o que eu tô dizendo, também tá me prejudicando com as outras empresas, Pois é. né. Então, ai, a Paty me colocou numa furada aqui, então eu não vou em nada mais do que ela recomendou, né, eu não vou acessar os links que ela colocar ali, enfim. E isso gera uma rede, assim, de confiança, É né. uma Pois é. responsabilidade grande que ela tem com as seguidoras, porque o Instagram dela teve um crescimento orgânico, 100% orgânico, todos os seguidores são seguidores mesmo. A maior parte mães. Então é uma responsabilidade muito grande tu mostrar um produto ali que tu sabe que essas mulheres, na grande maioria, vão comprar, vender algo que faz sentido, que É. seja bom. Então isso é muito parte do business, do segredo do negócio. Você, como assessor de investimentos, você também, evidente, tem uma linha comercial muito latente, né? E isso que você falou, quando você vai oferecer, claro que depende muito do perfil do investidor, mas você nunca vai oferecer um produto de investimento para o seu cliente que você não compraria ou que você não entrasse nesse produto. Acho que tem um pouco disso também, né, Fernando? É exatamente a mesma linha, exatamente a mesma linha. A responsabilidade que eu tenho aqui na Manchester de te oferecer como cliente um produto que vai fazer sentido para ti, é a responsabilidade que eu vejo ela ter com as seguidoras dela. Por isso que o negócio funciona. Pois é. A gente perde um dinheiro também, né, porque oferecem, né, várias oportunidades, assim, e eu acabo negando. Tá. Você tem que acreditar para. Não é só a grana, né? Não é só a grana. Ô, Paty, e falando em maternidade, né? Vocês têm 2 filhos, né? É uma menina e um menino, né? É isso mesmo. Sim. O que que você, antes de ser mãe, o que que você mais subestimou? Por exemplo, não vou dar chupeta. Ah, meu filho não fica na tela, né? E o que mais te e hoje você faz diferente, né? E o que mais te surpreendeu positivamente quando você virou mãe? Tu ia falar alguma coisa? Não, eu tô curioso pela tua resposta. Bom, eu nunca, assim, idealizei a maternidade, não era o meu sonho de menina, sabe, quando a mulher já é moça, menina, adolescente, que ela sonha em ser mãe, então ela coloca: "Ah, quando eu for mãe vai ser assim, assim, assado". Eu não tinha essa expectativa, porque não era um sonho de mulher meu, assim, né. Mas então quando eu me vi grávida, que foi uma surpresa, assim, eu não criei expectativas, eu criei conhecimento, né. Aí a gente começou a comprar livro de educação, de sono, de alimentação, então eu comecei a estudar muito, e comecei a conversar com outras pessoas e entender que a criança é uma pessoa, tem uma personalidade, tem os seus favoritismos e não é um robô, né. Então nem tudo que eu consegui ali aprender com a leitura, com os estudos, eu conseguiria aplicar, né, aquela criança poderia ser que não recebesse muito bem aquelas instruções ali. Ideal seria, né, se todas elas Tivesse um manual, pois é, sim, uma exatamente, fórmula.
Então eu não tenho, assim, uma coisa que eu idealizei demais com relação à criança. Eu tive uma frustração muito grande com a questão da amamentação, que era uma coisa que eu queria muito e que eu não consegui. Eu acho que eu até devo ter tido uma depressão pós-parto ali, porque era pandemia também, a gente não via ninguém, eu ficava Os trancada. 2 filhos ou 1 só? E no primeiro. Só no primeiro. Uhum. E eu ficava trancada dentro de casa, assim. E engraçado pensar, né, que faz 4 anos a pandemia, né? 5 anos, né? Passou muito rápido, né? Uhum. Mas foi um tempo difícil ali para mim, esse puerpério, né? Com essa expectativa da amamentação, essa cobrança da amamentação, né? E o que veio de maior, assim, eu acho que, como eu não tinha esse sonho, eu não imaginava que um amor de uma mãe para um filho, né, e de um filho para mãe fosse uma coisa tão grande, assim, tão infinita, assim, né? Eles são a minha vida, assim, são os meus pedacinhos, assim, é incrível. Eu subestimei isso, assim, eu achava que, isso aí é uma coisa que as pessoas falam para ficar bonito, sabe, assim? Mas é uma coisa, assim, Aí de repente você inexplicável. vê que toda a sua vida ela tá pautada por aquela pessoa. No caso de vocês os 2, no meu caso, uma pessoa, né, que eu tenho um filho só. Tá pautada em cima dos 2, Fernando. Para mim, a fonte das grandes emoções passam a ser os filhos. Porque antes de ter filho, tu fica com muita raiva, tu fica com muito medo, tu fica muito feliz com coisas que depois dos filhos elas parecem pequenas, assim, a euforia, ou a gente passou por uma situação que o meu filho ficou internado. O medo que eu senti naquele episódio foi muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha passado na vida. Ao mesmo tempo, a alegria quando ele saiu do hospital, que eu nunca senti uma alegria tão grande. Então, a fonte das nossas maiores e melhores emoções passa a ser os filhos. E é muito louco, né, cara? É É. muito louco isso. E cada etapa, né? Quantos anos tem os filhos de vocês? O Bento tem 3 e a Cora tem 1. 3 e 1. E é muito louco porque cada etapa é uma etapa diferente, né? Hoje que vocês viveram com o Bento, como chama a menina? Cora. Com a Cora, pô, já passou, mas mesmo assim ainda tem alguma coisinha ali que é só dela e tal, mas já meio que dá uma experiência, né? Eu diria assim, ó, não, daqui a pouco tu vai viver tudo de novo com a tua filha. Não, tu vai viver tudo diferente. E se a gente tiver mais um filho, não, vai viver tudo de novo. Não, vai viver tudo diferente. Porque nós somos pessoas diferentes. A Pois é. forma de a gente reagir ao bebê é diferente. A minha ansiedade com o Bento era muito maior que com a Cora, sabe? Com o cara a gente curte mais porque tu sabe, tu tem a noção que vai passar rápido. O primeiro tu meio que tá tentando sobreviver. Que aí você já está com experiência, Fernando. Eu acho que é isso que eu acho que o de 3 anos já te deu essa experiência que você está passando com a pequena agora. É né? sempre diferente. É sempre E diferente. é muito louco, assim, eu não era mãe, né, digamos, até pegar o positivo na mão, assim. E depois que você descobre que mudou isso na tua vida, muda tudo, assim, né? Muda o teu olhar para as coisas, o jeito que tu recebe, né, qualquer coisa de terceiros. E muda o rumo, assim, da vida, né? E, eu acho, né, que eu sou uma mãe muito segura, assim, né? E a gente chegou em casa com o Bento, né, nos primeiros dias. E ele não parava de chorar, ele chorava muito, só que eu achava que eu estava amamentando e não estava, né, ele estava com fome e ele chorava muito, chorava muito. E o Fernando todo desesperado, né, e eu pensava assim: "Meu Deus, agora é eu? Porque o meu marido Não serve pra nada. Não, mas era, cara, eu era muito mais desesperado que ela. qualquer coisa ele queria correr para o hospital com o neném, assim". Tem um exemplo muito bom. A gente chegou em casa, primeiro que ela já não quis que a mãe dela dormisse lá. Ela falou, pelo amor de Deus, não deixar tua mãe dormir aqui 3 meses. Não, não precisa. Aí, deu banho, amamentou, botou ele no berço e ele dormiu. E ela virou pro lado, dormiu. E eu pensava, meu Deus, mas e se aconteceu alguma coisa? Então ela dormindo e eu ali olhando, sabe? Eu era muito Ele ansioso. ficava vendo se estava respirando, né. Eu atrapalhei bem mais do que ajudei no começo, tenho certeza disso. É muito louco. Filho é muito legal. Paty, e o que você, por exemplo, né? Você veio para cá hoje, então eu vi que o Fernando estava falando de Uber e tal. Chegou aqui, sentou. O que você separa de isso é conteúdo e isso não é conteúdo?
Porque você é uma influenciadora digital com questões do dia a dia, né? Ou seja, poderia ser ali um show de Truman. Não poderia, né? Tudo que você faz. Como que você separa isso? Isso aqui é Teve conteúdo, uma isso não é. época, né? Teve uma época que era meio show de Truman, assim, que mostrava bastante, mas acho que mais na pandemia ali, né? Que as pessoas também estavam muito frenéticas com a rede social para distrair, né? Mas hoje eu separo muito assim do precisa, sabe assim? Precisa, que tem coisa que não precisa. A gente sai para jantar, a gente sai para. Ah, não teve parceria, não é patrocinado, é o nosso momento, então não precisa, né? Eu não mostro tanto o dia a dia das crianças, não mostro tanto a intimidade deles, o rosto deles, coisa. Às vezes eu mostro, né? Um aniversário, né? Algum evento, alguma coisa assim, ou um momento muito fofo deles brincando, mas eles não são o conteúdo, assim, sabe? Eh, as pessoas que estão ali, eu acredito que a maioria delas tem muito amor, assim, pelas crianças, se sentem tias deles. Aham. Então é uma alegria também poder compartilhar com elas o crescimento, né, das crianças também, falar às vezes alguma coisa boa que aconteceu, mostrar, né, o que é a evolução deles, né, como que eles estão lidando com situações, com problemas, que o Bento já teve algumas situações. E mas um tempo, assim, ai, adoecia, eu falava, eu pedia conselho, eu ouvia milhares de opiniões, e eu ficava mais nervosa ainda, né, por estar tendo tanta liberdade, assim, tendo tantas opiniões diferentes, Sim. que acaba se perdendo, né. Pois é. E aí agora eu não compartilho mais tanto, assim, com relação às crianças. As crianças, a Paty sempre teve o cuidado de elas não serem o produto, Tá. porque dá muito dinheiro. Ô, Quando ela engravidou e o Bento nasceu, a quantidade de propostas que ela recebeu, de produto para bebê, coisa para bebê, e essa foi uma linha sempre muito definida. Ele participou uma vez de uma campanha narrando que era para o Dia dos Pais, que era ele, mas ele fazendo a venda. Tem muita criança aí, assim, é escolha, né? Cada um faz para o seu Pois é. filho aquilo que faz mais sentido. Mas a gente sempre teve o cuidado de ele não ser o produto, de não explorar a imagem dele para ganhar dinheiro em cima da imagem dele. Assim, essa linha ela nunca cruzou e, assim, graças a Deus, porque a gente com certeza teria problema se. Pois é, pois é, legal. E vocês pensam em, você, né, Paty, transformar essas coisas do cotidiano e tal, que já geram engajamento, né? Você pensa em casa, maternidade, rotina, pensa em transformar isso num livro, num A curso. gente já pensou, né, em fazer um livro de quando tem comemorações lá em casa, eu sempre faço muita comida, coisa legal, coisa diferente. A gente já pensou em fazer, um caderno de receitas para Natal, Ah, que sabe, com legal. receitas de natalinas, com receitas natalinas, ou para Páscoa, ou para Dia dos Namorados, para um jantar a 2. Então a gente tem algumas ideias, assim, nesse campo de receita, no campo de relacionamentos também, né. Eh Campo no espiritual. campo espiritual. Então a gente tem essas ideias, mas a gente acho que está mais estudando ultimamente, consumindo conteúdo do que Tá. colocando em Tem um prática. ponto de a Cora tá com 1 ano e 1 mês agora. Esses primeiros 12, 16 meses, eles consomem muito tempo e energia. Depois que a criança começa a andar, assim, eu acho que a gente sempre teve sorte ou competência das nossas crianças dormirem cedo, mas consome muita energia, né? E uma coisa que inclusive eu subestimei e subestimava em relação ao trabalho dela é o quanto trabalhoso é tu Pois produzir é. conteúdo, gravar, filmar. Então é um projeto que a gente tem várias ideias, mas tá embrionário, assim, a gente tá conversando, tá consumindo, tá escrevendo algumas coisas para eventualmente começar a soltar alguma coisa. Você edita os vídeos? Precisa de edição? Precisa, né? É você mesmo que edita no celular e tal. No celular, no computador. Aham. Às vezes eu tô deitado, eu penso: "Meu Deus, será que ela não vai vir dormir?" Daí eu levanto da cama para ver onde tá trancada lá no escritório fazendo narração e super dedicada, então realmente demanda bastante tempo. Demanda muito tempo, né, Fernandão? É verdade. A gente olha assim, a gente só vê o produto final, né? A gente Não, não eu olha tudo que antes aconteceu eu lá antes eu atrás. pensava: "Meu Deus, as pessoas ganham dinheiro não fazendo nada, trabalha muito, cara, Ah, trabalha E muito". aí tem trabalheira. o off também, né, que solta um vídeo, por exemplo, solta uma informação, vem muitas dúvidas.
E aí tu fica ali no direct, né? E vem hater, e vem gente xingar, e vem gente falar mal. Mas tem muito hater? Ela tem uma paciência que Deus. Mas você já viu o hater? Já vi algumas coisas que eu falei, eu vou falar com essa pessoa. Claro. E aí eu falava, não, amor, não. Ela tem muito mais. Eu jamais serviria para ser influencer porque eu ia ser cancelado, porque, cara, vem muito algumas hater? coisas. Muito assim, não. Surge às vezes, assim, umas peculiaridades, assim, mas O que vem mais de pergunta, assim, pra você? Assim, pergunta que você fala, pô, eu soltei esse conteúdo, eu tenho certeza que vai vir esse tipo de pergunta. O que vem mais de pergunta pra você, assim? ele sempre nem fala bom dia, mas qual o valor? Qual o valor? Qual o valor? Porque de tudo que eu vendo, tipo assim, que eu mostro, é um produto de alguém, né? E aí elas querem que eu especifique tudo, que eu dê o valor, a forma de pagamento, entrega e não entrega, e aí eu vou direcionando para as pessoas, né? Educando as pessoas para irem falar diretamente com a empresa. Pois é, pois é. Você recebe, assim, vamos falar de dias frenéticos. Qual que é a média de direct que você recebe por dia, assim? Ah, Nossa, é É muito? assustador, cara. É assustador. É mesmo? É assustador. Às vezes eu posto alguma coisa, às vezes eu posto alguma coisa no meu Instagram, que ela tá junto, aí vem 5 respostas. Aí eu chego pra ela e falo, "Ó, amor, tô bombando, 5 respostas." Nossa, Aí ela vira o celular dela, 90, assim, é uma coisa assustadora. caramba! Qualquer Você coisinha, ela responde todos? tem muita interação. de digitar, assim, conversar com todos não dá, mas eu coloco o coraçãozinho, assim, sabe? Tipo, o coraçãozinho é tipo, eu tô dizendo assim, concordei contigo, dá aqui um abracinho. É o Aham. coraçãozinho. Até porque senão ela vai estar trabalhando em momentos daí que é momentos nossos como casal. Chega Exatamente. em casa à noite, bota as crianças dormir, a gente vai cozinhar alguma coisa, eu não quero que ela fique respondendo seguidor. Pois é. Quero conversa, vamos trocar ideia. Então, com o volume que ela tem de interação é impossível E você dar uma fala coisa. muito pra ela, sai desse celular! Eu acho que eu já falei mais, mas eu acho que ela também equilibra muito bem. Aham. Equilibra muito bem, assim. Eu tenho mais dificuldade com o celular que ela, pra você ter uma ideia. Porque o celular, pra mim, pô, vou relaxar no celular. E ela consegue, agora eu não vou ficar no celular, ela não fica no celular. O celular dela deu pau uma vez, ela ficou, sei lá, 2 dias sem celular. Ela passa tranquila, É mesmo? é impressionante. Então ela separa melhor, inclusive, do que eu. Caramba! Ela é Claro que profissional desse negócio. às vezes a gente fala, né? Porque papel de marido também não pode ser muito bonzinho, né? Não, De vez em não. quando tem que falar, larga o celular aí. Que Inclusive, deixa na agenda lá, cara. Faz 6 meses que eu não falo essa frase. Já vai, já pega lá, pô, sai do celular, né? é uma boa ideia. Boa ideia. Agora, vocês têm perfis diferentes. Bem Tá? A diferente. gente olhando aqui, não precisa de muito para perceber Bem isso, diferente. né? A parte voltada para conteúdo do dia a dia, ali até vamos trazer para a parte profissional, né? A parte voltada para conteúdo do dia a dia, você, pô, voltado para o planejamento financeiro, né, Fernandão? Como que esses dois mundos se encontram e qual que é o assunto dentro de casa? É claro que vocês têm diversos assuntos, mas eu acabo de trabalhar ali em casa, minha esposa pergunta, né, pô, como foi o dia aqui? Como eu ouvi você numa reunião tal? Eu pergunto para ela como que foi o dia ali. Como que é dentro da casa de vocês? Eu gosto muito, e eu aprendi isso com o tempo, de ouvir as opiniões dela sobre o que tu acha que eu devo fazer nessa situação. Hum. Ela, antes de trabalhar com isso, ela trabalhou com RH, ela trabalhou no mundo corporativo, e nós dois somos católicos e eu acredito muito que Deus fala comigo através dela. Tá. Então eu gosto muito de ouvir as opiniões dela nessa situação. O que tu acha que eu tenho que fazer? A ou B? Então nisso a gente troca muita ideia, eu escuto muito ela. Dentro de casa, falando da parte financeira, a gente meio que tem papéis assim que a gente foi cada um ao natural ao longo desses 10 anos. Então, parte financeira em casa é comigo. Até porque a parte é extremamente econômica. Hum. Então, eu que cuido do fluxo, se tem dinheiro, se não tenho, amor, dá uma segurada aqui, esse mês a gente pode soltar um pouco mais, tô pensando em fazer tal coisa. Então, assim, a parte financeira é comigo. Eu posso contar a história do pote ou não? Posso, esse foi um sim. Hoje ela é econômica, mas ela era paranoica. Eu vou te contar uma historinha. A gente estava no mercado, e aí, na seção de pote, para o homem existe o pote de plástico e o pote de vidro, né? É. Mas para ela, assim, tem 48 tipos diferentes de pote. Aí ela achou um pote lá. Meu Deus, olha só esse pote, eu queria muito esse pote. Mas eu vou te explicar, era uma forminha de fazer picolé. Sei lá, era um pote, cara. Tá. E aí se empolgou e eu pensei, nossa, eu nunca vi uma pessoa tão feliz por ter encontrado um pote, né? Aí do nada,
Ela botou o pote na prateleira e saiu andando. Eu falei: "Não, não, volta aqui. Me explica o que que aconteceu". "Não, é porque esse pote aqui tá R$ 26 e lá no outro mercado tá 20". Hum, Então ela era econômica no nível paranoico. Esses R$ 6 nem a gasolina não compensava, pois é. mas ela era paranoica, assim, de ir mercado pra gente era 3 horas, porque era preço por preço por preço. Então hoje ela tá econômica. Então a parte financeira sempre foi muito, eu tocar, porque ela, assim, sempre foi super econômica, eu gasto mais do que ela, então Aproveitando que ele tá criticando, né, ó, eu tenho 2 filhos, eu quero 2 presentes de Dia das Mães, tá, que é essa Isso, semana. Já Bianca, que esse é um tá assim corte, tá, Bianca? já olha que tá aí, assim, né, cara. tão É isso aí. tranquilão, né. É lógico, é No meu lógico. ponto de Esse vista é o momento, viu, no meu Paty? ponto de vista eu estava elogiando, né, mas ela aproveitou o gancho, tá tudo certo. E você nunca falou pra Fernanda assim: "Ô Fernandão, vamos o amor, va faz um Instagram mais tipo Paty Soete, perdão. Faz um Instagram tipo mais Paty Soete aí, mais conteúdo". Você nunca falou isso pra ele? Falei, daí ele postou uma foto em 2016, acho. Meu Deus do Ele céu. ele ouviu meu conselho, nunca mais. Nunca mais. Ela já incentivou bastante. Que legal. É um desafio, pra mim é um desafio. Ele tem muitas responsabilidades aqui, né, e já leva bastante trabalho pra casa e, enfim, já se ocupa bastante, assim, não tem muito perfil, tem que respeitar também, né, o perfil da pessoa, assim. Mas devagarinho eu tô incluindo ele nas coisas, já arranjei um negócio pra ele tocar um violão na quinta-feira e coisa, então, tirar essas travas, essa timidez aí, quem sabe em breve, né. A gente tá tentando aqui também, tá? Tentando colocar ele mais nas redes sociais, aqui da Manchester. É um trabalho em conjunto Vamos, que a gente tá vamos dar uma fazendo então, tá, conversada, Paty? É então. A difícil, gente é se ajuda. difícil, É um trabalho em conjunto. é difícil. Não, mas eu reconheço que eu tenho que fazer, eu tenho que me expor um pouco mais. Pessoal, assim, ó, esse papo tá legal pra caramba. Acho que se a gente ficar conversando aqui, vai ficar umas 3 horas batendo papo aqui. Mas a gente precisa chegar lá no final. Vou fazer mais uma última pergunta para vocês dois e depois a gente vai fazer uma brincadeira aqui que eu faço em todos os podcasts, tá bom? Vamos Essa lá. é surpresa. Vai ser surpresa. Isso aí. E eu vou, como estamos em 2 aqui, eu vou pedir, se vocês Eu sou tiverem. competitiva, tu viu que eu já me arrumei aqui, né. Eu percebi. É uma coisa. Eu pensei, mas não vai ser competição, vocês vão trabalhar juntos. Agora, indicação de livro, filme e série. Aí, se vocês chegarem a um consenso, fica um só, senão um seu e um seu. Tá bom? Então, primeiro, livro. Pra educação de Para criança indicar. Para indicar. Um livro que você leu e gostou. de 0 a 3 anos, aquele da Não, um livro que tu leu e que tu gostou, não precisa ser. mas daí eu vou indicar Harry Potter, assim, então Isso, pode ser Harry Potter, não tem problema. então Você gosta de Harry eu Potter? gosto de Harry Potter, ultimamente eu tenho visto A Vida dos Santos também, como Fer comentou, a gente é católico e Aham. eu tenho estudado A Vida dos A Vida Santos? dos Santos, Que né. legal, legal. Então, o livro da Paty é A Vida dos Santos. E você? Não é Harry Potter. Harry Potter não, é A Vida dos Santos. Você? Um livro que um dos que eu mais gostei de ler na minha vida, que eu mais tive prazer lendo, que me prendeu a atenção, se chama O Milagre dos Andes. O Milagre dos Anjos. É, que é um livro, é do Nando Parrado, o autor, e conta a história de um grupo de jovens que caiu na Cordilheira dos Andes e ficou preso lá, mas é o relato individual de um dos caras que saiu caminhando e conseguiu ajuda e conseguiu salvar todo mundo. Então foi o livro que eu, até hoje que eu li assim, que eu lembro de, pô, cada página me prendeu do início ao fim. Eu sempre recomendo esse porque é fácil de ler, é uma história sensacional. Legal. Esse eu vou Vale ler. muito a pena, vai gostar Boa, muito. Legal. boa. Filme. Eu gosto muito do Forrest Gump. Ah, legal. Filme. O Resgate do Soldado Ryan. Resgate do Soldado Ryan. Ambos, acho que o Tom Tom Hanks Hanks, faz os dois, né? Os dois, exatamente. E série? Game of Thrones. Game of Thrones. Você também? Cara, eu gostei de Game of Thrones, mas a minha série favorita de todos os tempos é Band of Brothers. Como chama? Band of Brothers. É mesmo? Esse eu nunca vi. É produzida pelo Tom Hanks, ele não aparece, mas é produzida por coincidência. E são 10 episódios que seguem uma companhia, a Easy Company, na Segunda Guerra Mundial. Caramba, que E legal. é, assim, cara, é espetacular. De 2001, eu acho, ou 2010, sei lá. Já tem um certo tempo, mas até hoje assisto uma vez por ano, pra você ter uma ideia. Caramba, que legal. Tom Hanks, se você estiver vendo,
Um beijo pra você, somos seus fãs. Muito fã do Tom Com Hanks. certeza ele vai estar assistindo. É. Não, mas a gente manda. Tem aquela história, não tem aquela história que assim, para você chegar em qualquer pessoa do mundo, você vai passar por 7 pessoas? É, Ju. A 7 gente- apertos de mão, né? Exato. Vamos chegar no 7 e vai chegar Não, no mas, primeiro. mas tu que é um cara famoso, deve umas 5 apertos de mão já. Tu tem mais isso? contatos que a gente lá em São Paulo. A gente tem visto um monte de gente importante aqui. Uns 5 apertos de mão já é o suficiente. Tá certo, Fernando. Muito obrigado ali por essa parte do nosso podcast. Bom, a gente tem um quadro aqui no Maincast chamado Esse dá Retorno. O que é esse dá retorno? A gente pega 10 coisas e vai fazendo A contra B, A contra C, C contra D, até que chega no último ali, que nesse dá retorno. Tá? Então, aqui, Paty e Fernando, a gente pensou na parte de gastronomia. Então a gente trouxe alguns pratos aqui peculiares, alguns daqui da região, outros que não são da região, mas que muitos você já fez ali no teu canal, certo? Então, vamos lá. E aí tem que ser consenso, tá? Ai, ai, ai. Tem que ser consenso, por favor. Antes da gente começar a gravar, eu perguntei qual que era mais popular aqui em Joinville. Se era cuca, lá do meu Rio Grande do Sul, ou se era chineca aqui de Joinville, que a gente tem um especialista aqui atrás das câmeras, ele disse que foi chineca. Então chineque ou bolo de cenoura? Bolo de cenoura. Chineque. Ih, caramba, não vai dar certo isso, gente. Chineque ou bolo de cenoura? Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Era que mais. Ó, ó. Bolo de cenoura ou strudel? Strudel. 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 Agora tu viu que eu fui firme, né? Foi. Strudel. Não tinha nem como ela mudar, cara. Esse aqui vai ser muito legal. Strudel ou bolinho pega marido? Strudel. Esse ela fez no canal dela, né? Aham. Ai, mas eu pego o marido, lembra? Nem sei o que é. Aquele nozinho com coco, cobertor de coco. Ah, Nossa, Caramelo deve de ser coco. sensacional. Caramelo de coco. Ai, pego o marido, acho. sei. Acho É. que pega mais. É? Bolinho pega marido, com certeza. Agora a gente vai sair Aqui, do... aqui no nosso time tem 2 jeitos. O meu jeito e o jeito certo. É isso aí. Entendeu? Isso aí. Na Acho que dúvida, o voto de Minerva. eu acho que a sua casa é bem parecida com a minha. Né? Imagina, eu como tudo isso que ela faz. Então, assim, decida. Pois é. E não é só doce, tá? Então, bolinho pega marido ou vamos dar um 180 aqui ou risoto? Risoto. Risoto? Risoto, eu sou mais de salgado. Qual risoto que vocês mais gostam? Ela tem um risoto que ela faz, que é risoto de mignon com gorgonzola e goiabada. Tirando a goiabada. Mas Combina. eu pensava isso também. Combina Eu muito. pensava, vai botar goiabada. Próxima vez que você vem pra Joinville, Foi uma- avisa que você vai jantar lá em casa. Eu vou. Foi uma das primeiras jantas que ela fez quando a gente tá namorando. Aí ela falou o que ia fazer namorando. Aí eu pensei, pô, vou ter que comer a goiabada e fingir que é bom, né? É que uma vez eu fiz um omelete com uva, né? Uma vez ela fez a única Nem vez, tudo dá certo. a né, única Fernando, vez pelo que ela jeito. fez um prato que eu não. É sem mentira, foi uma vez só. Ela fez um omelete, botou umas uvas no meio e falou, Patrícia, assim, isso aqui nem eu não dá. Isso aqui não deu certo, infelizmente. Sabe quando assiste Masterchef e tu quer, tipo, meu, agora foi inovar aqui agora. Aham. Ficou horrível. Não deu pra comer, cara. Mas foi a única vez. Mas a goiabada rodando faz bastante sentido. Ficou muito bom. Ficou mesmo. Então Você vai lá é o em casa risoto jantar. aqui. Risoto. Risoto de mignon com gorgonzola e goiabada. Goiabada cascão. Goiabada cascão. Legal. Risoto ou lasanha? Risoto. 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 Também. Risoto, se eu falar a pronúncia errada, vocês me corrijam, por favor, tá? É risoto racapter. Racapeta. 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 Aqui Racapeta. vai ser uma dificuldade, mas ela também faz um racapeta, cara, que é assim, extraordinário. É mesmo? Mas é racapeta, então? Racapeta. Entre risoto e racapeta? Tá. Racapeta ou joelho de porco? Racapeta. Racapeta. Tá. Racapeta é top. Tem só mais 2. Esse próximo você também fez na sua conta, no seu canal. Racapeta ou abóbora espaguete? Não, racapeta. Pelo jeito não ficou bom, Não, mas é que daí nós estamos falando de uma coisa muito gostosa e de uma outra que dá pra comer na dieta, entendeu? Não é assim delicioso o espaguete de abobrinha. Agora, esse último aqui é oriundo de um story seu de ontem. Que tem um cara entre nós aqui que gosta de comer um determinado
produto em São Paulo quando vai para São Paulo. E aí você falou, agora vai ter todo dia aqui em casa. Você viu hoje de novo. É racapeta ou pão na chapa? O que eu gosto mais? Cara, eu acho que o racapeta, o que ela faz é imbatível, assim. Aí dá pra pegar o pão na chapa e botar o racapeta por cima. É mesmo? O que é racapeta? Eu não sei o que é racapeta. Ela é uma carne curada no tempero, assim, sabe? Ela é uma carne bem limpinha, assim. E você faz como uma gema crua também, mas você tempera ela e ela vai cozendo naquele tempero. Meu Deus, Ela é deve ser sensacional. bem saborosa. E aí Assim. você come com torradinhas, com Pão na chapa. pão na chapa, com batatas, aquelas palitas, assim. Caramba, que É legal. muito bom, é muito bom. Mas a comida favorita dela, que se estivesse ali ganhar o ouro, é comida japonesa. Você também gosta de japonês. Eu gosto muito. Assim, ó. Esse da retorno, quem ganhou foi a racapeta. Beleza? Então, tá, esse da retorno. Agora vocês falaram de comida japonesa. Só que a gente tem um cara aqui que adora churrasco. Quando tem para optar assim, japonês ou churrasco, qual vai? Daí depende. O churrasco além da comida, é a experiência para mim. Eu gosto de acender o fogo, eu gosto do processo. E a comida japonesa é uma refeição. Então, Sim. estamos sexta-noite, pegamos as crianças na escola, vamos jantar alguma coisa? Comida japonesa. Tá. Domingo, meio-dia, quero fazer Uma coisa churrasco. com tempo. Tá. Legal. Essa é a diferença. Fernandão, pô, o papo foi legal pra caramba, cara. Eu adorei o papo com vocês dois aqui. Foi o primeiro que eu fiz com um casal, achei bem legal. Também nós temos uma profissional Temos na uma mesa, profissional, da ela que comunicação, dirigiu a ela gente aqui. ditou o ritmo, a gente aqui só Ela que dirigiu. enfeitando. É. Fernandão, Valeu, obrigado. Foi animal. Paty, Obrigada. muito obrigado, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado, conheceram um pouco mais da Paty Soete aqui. Para você que ainda não segue, acho difícil, tá? Mas qual que é o arroba? @patsuete. Arroba Paty Soete. E qual que é o arroba do Fernandão? Ele nem sabe. Eu acho que é Fernando Soete. Fernando Soete. Acho que é isso aí. Me Beleza. sigam lá nas redes sociais. E você? O último post é de 2017, eu acho. E você que não segue a Manchester no Instagram, @Manchester Investimentos, você vai achar a gente lá. Obrigado e até o próximo podcast. Valeu!